Olá, pessoal! Aqui é a Irene de Meira. Vamos falar sobre o projeto de incentivo à leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do maravilhoso Machado de Assis. Resumo da obra. Brás Cubas é um homem rico e solteiro que, depois de morto, resolve se dedicar à tarefa de narrar sua própria vida. Dessa perspectiva, emite opiniões sem se preocupar com o julgamento que os vivos podem fazer dele. De sua infância, registra apenas o contato com um colega de escola, Kingas Borba. E o comportamento de menino endiabrado, que o fazia maltratar o escravo Prudêncio e atrapalhar os amores adúlteros de uma amiga da família, Dona Eusébia. Da juventude resgata o envolvimento com uma prostituta de luxo, Marcela. Depois de retornar de uma temporada de estudo na Europa, vive uma existência de moço rico, despreocupado e fútil. Conhece a filha de Dona Eusébia, Eugênia, e a despreza por ser manca. Envolve-se com Virgília, uma namorada da juventude, agora casada com o político Lobo Neves. O adultério dura muitos anos e se desfaz de maneira fria. Brás ainda se aproxima de Nhan Loló, parente de seu cunhado Cotrim. Mas a morte da moça interrompe o projeto de casamento. Desse ponto até o fim da vida, Brás se dedica à carreira política, que exerce sem talento, e às ações beneficentes, que pratica sem nenhuma paixão. O balanço final, tão melancólico quanto a própria existência, arremata a narrativa de forma pessimista. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Agora vamos ao projeto de incentivo. O professor deve utilizar o artifício do contar uma história para trazer os alunos próximos à história do livro de Machado de Assis, para que desperte o interesse na leitura de clássicos e acostume os alunos com essa temática que fica cada vez mais presente até o fim do ensino médio. A narração da história deverá acontecer através do professor e artifício do vídeo com cenas de filme lançado em 2001, baseado no livro, durante as aulas de português. Pode ser em formato de roda de conversa ou composição normal das carteiras. Agora vamos às etapas. A todo momento, o professor deve interagir com os alunos. Ele deve montar um resumo autoral do livro e utilizar cenas pontuais do filme para explicar o que acontece e seus efeitos na história. Para avaliar, será preciso selecionar questões de vestibular e Enem que tiveram o tema do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Deixá-las com a linguagem mais acessível ao público alvo do projeto e entregar a eles, reunindo em outra aula para a correção das mesmas. O educador, caso ache necessário, passar o filme aos alunos em aula antes ou depois, preferencialmente depois do projeto, atentando que algumas cenas impróprias para menores de 16 anos. Justificando o projeto. Hoje em dia, fazer com que o jovem preste atenção e se interesse por algum tema demanda tempo. E como há muitos filmes que são baseados em livros, esta é uma forma de trazê-los para perto das obras. O livro e, consequentemente, o filme são divertidos e marcos importantes de suas épocas. Se não todos, muitos se interessarão em ler o livro e ao menos um resumo. O professor pode selecionar perguntas de vestibular para um pequeno teste,
como foi proposto anteriormente. E o resumo autoral, também proposto, pode conter as respostas ou guias das perguntas. Agora aqui, vou deixar um exemplo de questão com a temática do livro proposto. A resposta é a C. Quais são os resultados esperados para este projeto? Que os alunos se interessem pelo livro de Machado de Assis. Que os estudantes, caso não queiram ler o livro, leiam o resumo feito pelo professor. Que os alunos acertem as questões propostas, retiradas de vestibular e Enem, e que compreendam a importância dessas obras nestas provas. Que, caso ache necessário, quando o professor apresentar outras obras e seus resumos para os alunos, preferencialmente do mesmo autor, e que sejam vistas com frequência nas provas acima citadas. Eles tenham interesse e leiam os volumes. Qualquer contato com a literatura brasileira é válido para os educandos do ensino médio. Então é isso, pessoal. Foi assim. Até a próxima.